Quero falar um pouquinho sobre oração hoje. E você já percebeu que às vezes a gente trata essa questão oração como uma lista de compras espirituais. É como se o céu fosse o mercado e Deus é aquele que está para nos servir. Entramos na presença dele já pedindo um monte de coisa. Jesus ensina a ordem certa, a ordem correta da oração. Mateus capítulo 6, o verso 33, Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente muitas vezes muda a ordem e a gente já começa buscando primeiro o nosso reino, e não é isso que devemos fazer. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. É em primeiro lugar o reino de Deus. A gente precisa experimentar isso. Você já experimentou buscar primeiro lugar o reino de Deus, colocar a tua oração na ordem certa? Quantos benefícios nós vamos ter se essa é a direção de Deus, né? Se essa é a direção, o ensinamento de Jesus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus antes de pedir qualquer outra coisa. Nossos valores, projetos, propósitos, nada disso. Primeiro, valores de Deus, propósitos de Deus, o reino de Deus. É isso que nós devemos buscar. Deus não responde às nossas orações quando nós oramos pedindo aquilo que está fora da vontade de Deus. Por isso que é importante a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, né. Então, quando a gente troca isso, a gente acaba por buscar a nossa vontade e muitas vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus, aí a gente não recebe a resposta que nós estamos querendo. Deus não vai fazer aquilo que nós queremos só porque nós queremos. Deus faz aquilo que é a vontade dele, porque a vontade dele, essa sim, é boa, perfeita e agradável. E a gente tem uma dificuldade de entender isso. Nós queremos sempre colocar as nossas vontades diante do Senhor. Mas, na maioria das vezes, nós ficamos frustrados, ansiosos, não sabemos por que as coisas não dão certo, porque a gente já começa logo pela manhã fazendo tudo pelo contrário. Tem muita gente que já começa no celular, começa já no café. Esses dias eu ouvi alguém falando, não, eu já acordo pensando no café da manhã. Já levanto, já vou logo preparar o meu café da manhã. Mas, se nós entendermos isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós vamos conseguir, por meio da orientação de Deus, ter um dia mais organizado, um dia mais produtivo. Quando nós colocamos Deus à frente daquilo que nós vamos fazer, digo, a vontade de Deus em primeiro lugar, não a nossa vontade, não os nossos desejos. E isso fica bastante claro para nós quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Quando ele diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Antes de qualquer coisa, é sobre isso que Jesus ensina. Essa é a ordem correta. Venha a nós o teu reino. Então, pelas manhãs, quando nós acordamos, depois de uma noite de sono, de descanso, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor e pedir que Ele direcione a nossa vida. Quando nós fazemos ao contrário, nós ficamos muito ansiosos, né? A ansiedade toma conta de nós. E a oração, que deveria ser algo para nossa direção, receber uma direção, vira, na verdade, ansiedade. É aquela história, eu orei e eu estou ansiosa pela resposta. E parece que Deus não quer responder, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que tudo está dando errado. Na verdade, isso é a ansiedade. Por quê? Porque nós nem sabemos se aquilo de fato que nós estamos pedindo é o certo, mas é o nosso desejo. Aí a gente, coloca isso em primeiro lugar e a gente fica preocupado, ansioso, esperando que as coisas aconteçam. Às vezes as nossas orações não glorificam o nome do Senhor, não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus para nós e para as pessoas que nos rodeiam. Mas nós entendemos que sabemos muito, nós que estamos vendo a situação, nós deduzimos o que é bom e pedimos isso a Deus.
Porém, nós deveríamos perguntar se aquilo que eu estou querendo vai glorificar o nome do Senhor. Não tente usar a sua oração para manipular Deus. Deus não se deixa manipular. Às vezes isso para a gente é tão difícil, né, a gente compreender que a vontade de Deus ela é soberana, e é sempre a melhor para nós, né, então a gente precisa aprender isso. Às vezes nós estamos chateados com alguma coisa, nós estamos, pressionados, nervosos, e a gente começa a pedir as coisas que nós queremos a justiça só para nós, né. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Às vezes a gente está pedindo algo que não está alinhado com a justiça de Deus. Não vamos receber. Aí o texto fala assim: "E todas as demais coisas vos serão acrescentadas". O que que nós precisamos, entender aqui? Deus promete suprir quando priorizamos o reino dele, né, e todas as coisas serão acrescentadas.